Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom, pessoal, tentei gravar vídeo várias vezes, dessa formação, mas por fim a gente vai de áudio mesmo, que é o que a tecnologia está favorecendo. A formação é sobre o livro Carisma do Fundador. Peço que quando vocês ouvirem, o áudio, já coloquem os slides para ir acompanhando. Os primeiros slides constam de algumas reflexões que eu fiz enquanto eu preparava essa formação, algumas conclusões que eu tirei. Tem as orações, algumas frases, algumas coisas que realmente eu consegui retirar desse livro. Mas depois vocês dão uma lida com calma nessas frases, possam estar rezando com elas, fica como dever de casa, tem alguns slides também que nos propõem alguns desafios espirituais, que nos propõem realmente um dever de casa, mas vamos lá, bora para a formação. Esse livro, Carisma do Fundador, ele faz como se fosse uma linha do tempo da palavra carisma e da palavra fundador. Como a palavra carisma era vista nos primeiros anos do cristianismo e como fundador também era visto nos primeiros anos do cristianismo, percorrendo toda a história da igreja até os dias de hoje. Então os slides trazem isso bem detalhado. Nós podemos ver a palavra carisma como ela era vista na Bíblia, algumas vezes que ela foi utilizada nas cartas, especificamente no Novo Testamento. Temos também o emprego da palavra carisma, já nas primeiras gerações cristãs, com os padres gregos e com outros padres. O momento em que a palavra carisma foi empregada no sentido de talento, de qualidade, como a gente enxerga hoje, quando a gente fala uma pessoa é carismática, quer dizer que ela tem alguma qualidade, ela tem alguma coisa que destaca ela das outras pessoas. Depois nós vemos a palavra carisma nos documentos da igreja, especificamente que eu citei é na carta encíclica O Corpo Místico de Cristo, como a palavra carisma é vista. Depois nós temos o emprego da palavra carisma no Concílio Vaticano II, e a partir dali, o emprego com o sentido que a gente mais conhece, que foi dado no movimento carismático, onde carisma tem a ver com o Espírito Santo. Quando a gente fala que uma pessoa é carismática hoje no âmbito da igreja, a gente já liga rapidamente ao Espírito Santo. Mas chegamos, enfim, no slide número 14, quando vocês forem ver, no que de fato nos interessa. Os novos movimentos eclesiais, que somos nós, comunidade. Esse termo carisma, depois de toda a história que ele percorreu, hoje, nesses novos movimentos, a palavra carisma se torna sinônimo de identidade. O carisma de uma nova comunidade significa o quê? São aqueles fenômenos extraordinários ligados à vida do fundador, à vida dos membros. O carisma é realmente a identidade, é o que engloba tudo aquilo que a obra é, aquilo que a comunidade ou a congregação, o instituto religioso é. Dentro da palavra fundador, toda a história, dessa palavra dentro do âmbito cristão, tá relatada aí para vocês também. Deem uma olhada com calma, Eu referenciei algumas páginas do livro, alguns trechos bíblicos. Eu vou tirar foto e vou mandar tudo junto, para facilitar a assimilação. Fala um pouco sobre o carisma do fundador também, O carisma é algo totalmente particular, é uma manifestação livre do Espírito Santo, como o segundo nascimento, Eu peço que à medida que a gente for falando do carisma do fundador, o carisma do instituto, as semelhanças de um para o outro, as diferenças de um para o outro, a gente possa ir refletindo sobre a nossa própria vida, sobre a vida da comunidade, sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação, sobre o nosso lugar, sobre o nosso posto dentro da comunidade. E fazendo também um paralelo entre a nossa vida e a vida da Elaine. Na primeira formação que a Elaine deu sobre a vida dela, um breve testemunho, que a gente tem até que continuar isso, para identificar na história de vida dela,
né, traços também da nossa, né? Ela foi falando muitas coisas que marcaram a vida dela, muitas experiências que marcaram a vida dela, né? E fica também já como dever de casa fazer esse paralelo da nossa vida com a vida da Elaine, né? Existem alguns pontos que vão nos ligar espiritualmente. Se a gente olhar com os olhos humanos, pode ser que não tenha nada a ver, mas que a gente possa pedir essa graça de Deus, né, para olhar com os olhos espirituais a vida da nossa fundadora e também a nossa própria vida, né? Porque Deus dá sinais muito claros da nossa vocação ao longo da nossa história, né? Basta apenas a gente refletir, né? Olhar realmente com os olhos interiores para tudo aquilo que a gente viveu, né? Então, vamos lá. O carisma do fundador é uma graça não transitória, é algo duradouro. É diferente dos carismas pessoais dos membros do instituto. Às vezes, não, é isso mesmo. Não vamos alongar, não, senão eu vou ficar enrolando, eu vou falar muito, esse áudio vai ficar gigante. Mas é isso, gente. Depois a gente vai marcar um dia, né, para partilhar, tirar algumas dúvidas também, que por acaso possam vir a ter ficado dessa formação, porque eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Porque vocês sabem que eu começo a falar, eu não paro. Parece que liga solta um periquito, um papagaio aqui dentro, e a menina não cala a boca. Né, mas é isso, gente. O carisma do fundador é algo particular, é uma manifestação livre do Espírito Santo, né? É como um segundo nascimento, no sentido que o fundador, ele toma consciência da comunhão que atravessa a igreja e as suas necessidades, né? O carisma do fundador surge como uma resposta de uma maior santificação, né? Para o seu próprio benefício, mas principalmente para o benefício do próximo, né? Ele desabrocha quando o fundador, quando a pessoa, quando o indivíduo busca uma maior maturidade da própria fé, né? O fundador, ele é uma pessoa puramente inspirada pelo Espírito Santo. O carisma do fundador, por vezes, pode ser diferente do carisma da obra, no sentido de que, né, o carisma tem um poder sobrenatural, né? Independente, o ponto de referência sempre vai ser o fundador. Mas nem sempre aquilo que marcou a vida do fundador vai ter uma marca na obra, né? É preciso rezar, é preciso discernir tudo isso, né? Por exemplo, a Elaine tem o carisma da música, né? Tem esse ministério. Não quer dizer que a comunidade, todo mundo que entrar na comunidade tem que ter o carisma da música, tem que ter o dom da música. Se tiver, que bom, é algo a mais agregar na evangelização, nas missões, né? Mas não quer dizer que é algo necessário, né? Então, tem muitos traços na pessoa do fundador que vão sim refletir na obra, na vida dos membros, na vida de cada um, né? Por isso que eu propus essa identificação, né? Rezar a nossa história e também a história da Elaine, né? Para ver naquilo que identifica, mas pode ser coisa que também não vão identificar, né? Então, é bom a gente estar atento a tudo isso, né? O carisma do fundador é um conjunto de graças particulares, né? Existem alguns elementos que compõem o carisma do fundador. Como a gente consegue identificar, né, o carisma do fundador e quem é o fundador? Né? Geralmente o fundador, ele é aquele que concebeu a ideia original, ele é aquele que deu início ao instituto, ainda que seja um fundador histórico, né? Mas é aquele que deu início, né? O fundador, ele é dotado de uma experiência divina e um chamado particular, muitas vezes negado. O sonho de todo fundador, minha gente, é ter um fundador, porque ninguém quer essa santa encrenca para sua vida. O fundador, ele tem uma graça especial, uma graça particular de exercer uma maternidade, uma paternidade espiritual. A gente realmente se sente filho do fundador, filho daquele carisma. É algo realmente puramente espiritual, né? Nem sempre a gente vai conseguir decifrar essa ligação que existe entre nós e o fundador. O fundador, ele tem uma sensibilidade especial para uma necessidade espiritual ou material do próprio tempo, né? O carisma vem em socorro da humanidade, vem em socorro de uma necessidade da igreja. E o fundador, ele tem essa percepção que muitas vezes os membros não vão ter. Por isso é sempre importante rezar pelo fundador, né? Para que Deus possa realmente abrir os olhos para aquilo que é próprio do carisma, né? Nem toda a necessidade da igreja é aquela obra que tem que abraçar, né? Porque tem lugar para todo mundo.
Então, a gente tem que identificar quais as necessidades da igreja, qual a necessidade espiritual ou material do tempo que está ligado ao nosso carisma, né? E essa sensibilidade, quem é dotado desse discernimento, né, é o fundador. O fundador é do fundador, né, que brota as normas de vida e a forma que vai ser governada a comunidade. O fundador, ele é um mestre em santidade, ele é uma pessoa que inspira, né, tanto por conselhos, quanto pela vida, quanto pela busca, né, ele é realmente um mestre em santidade, que se espelha no próprio mestre, que é Cristo. Né, lembrando que o fundador, ele é uma seta, né, ele não para em si mesmo, ele sempre aponta para o alto, aponta para Deus. Olhando para o fundador, a gente deseja ser mais de Deus, por isso ele é um mestre e modelo de santidade, é um modelo de busca, né? O fundador, ele é muito ligado à igreja, né? Existe uma eclesialidade na fundação. Eu acho muito bonito isso na Elaine, nessa preocupação em viver aquilo que a igreja manda, em estar ligado a todas as necessidades da igreja, em realmente se submeter à autoridade da igreja, né? É um traço característico na comunidade Graça e Misericórdia, até mesmo pelo nosso símbolo, né? Não sei se todo mundo se lembra, né, quando a gente meditava sobre as duas capelas que compõem o símbolo, né, a capela azul, que simboliza a igreja também, né, a igreja maior, e a capelinha amarela, que somos nós, a igreja menor, ao ponto que a capela amarela está dentro da azul. Essa é a eclesialidade da fundação. Nós estamos totalmente submissos à autoridade da igreja, visto que é a igreja que reconhece a autenticidade de um carisma. Por isso que é importante a gente estar ligado, né? Caráter missionário da fundação. O fundador, ainda que ele seja contemplativo, que ele tenha traços contemplativos, como nós percebemos também na comunidade, né, dentro até mesmo dentro da nossa, uma das nossas baluartes, né, Santa Teresa ser contemplativa, nós vemos que a espiritualidade carmelita, quanto a salesiana, quanto a própria Inha Chica, né, quanto o próprio São José, tinham esse caráter missionário. E o fundador, por mais que ele queira rezar, ele sabe que a oração dele impulsiona a fazer alguma coisa por alguém, né? Esse caráter missionário, porque quem reza não para em si. Né? Se a gente está rezando e querendo só rezar ali, sem querer fazer nada, tem alguma coisa errada na nossa oração. Né? A vida espiritual é dotada de harmonia. Eu não utilizaria nem a palavra equilíbrio, mas a palavra harmonia. Né? Harmonia entre o orar e o agir, que é aquilo que o próprio Cristo fez, né? E aquilo que nós somos chamados a fazer. Então, o fundador, ele tem esse caráter missionário também, ele não consegue ficar parado, ele é um constante inquieto diante da vontade de Deus. Né? O fundador traz consigo uma nova forma de seguir a Cristo, né? Uma nova forma de sequela Christi, que é um novo jeito de viver o evangelho, um jeito diferente daquilo que muita gente ainda não tentou viver. Né? Por exemplo, nós olhamos para Graça e Misericórdia. Nenhuma comunidade no mundo, né, sentiu inspiração da forma que a gente sentiu. Né? Nenhum fundador foi dotado dessa graça particular que a Elaine foi. Né? Ainda quando a gente rezava, né, sobre o nosso nome, né, nós vimos que existe outra comunidade, né, com o nome Graça, Misericórdia e Paz, Graça e Misericórdia e alguma outra coisa. Né? E se a gente for olhar os traços, nossa, é bem parecido. Mas no fundo é diferente, gente. É uma nova forma de seguir Cristo, né, que o fundador traz consigo. E a gente, né, os membros têm esse desejo de viver essa nova forma de seguir Cristo. Né, o carisma do Instituto. Né, o carisma do Instituto, ele é composto de 4 elementos. Uma espiritualidade, algumas características de vida, uma comunidade e uma forma de apostolado. Isso vai ficar como dever de casa para cada um de nós buscar e identificar, e a gente vai partilhar sobre isso, né? A espiritualidade que a gente percebe na comunidade, né? São traços do carisma, né? A espiritualidade que a gente percebe, as características da nossa vida comum, né? O estilo de comunidade que a gente é e a nossa forma de apostolado. É até bom rezar já nesse sentido sobre as obras de misericórdia. Né? Nós sabemos que são 14, 7 obras de misericórdia corporal e 7 obras de misericórdia espiritual. Rezar, né, nós como comunidade de graça e misericórdia, alguma obra de misericórdia deve estar inserida, né, no nosso carisma. Né?
Alguma obra de misericórdia vai ser uma manifestação mais forte do carisma. Então, para cada um rezar. Né? Independente, como cristãos, nós somos chamados a praticar as 14 obras de misericórdia. Né? Então, peço também que a gente possa rezar, né, diante da dificuldade de praticar uma ou outra obra de misericórdia, mas especificamente aquelas que estão ligadas à comunidade. Né? E rezar também para que a Elaine tenha esse discernimento, tenha essa sensibilidade espiritual de identificar quais obras de misericórdia estão ligadas à comunidade. Reconhecer o carisma do fundador, usá-lo e guardá-lo tem uma grande vantagem. Né? Quando a gente reconhece, quando a gente usa e toma posse do carisma, né, isso nos dá uma comunhão, né, isso nos dá uma unidade, né, isso firma a nossa identidade diante da igreja, né, como a Maria de Roma dizia naquele retiro de 21 de abril, né, para que as necessidades da igreja não nos inquietem tanto a ponto que a gente queira abraçar tudo que as pessoas jogarem para nós. Ah, não, vocês são graça e misericórdia, vocês têm que acolher os nus, vocês têm que acolher os peregrinos, têm que visitar o pessoal na cadeia, têm que ensinar todos os ignorantes, tem que ter escola, tem que ter escola de ensino técnico, tem que ter faculdade, tem que ter formação, tem que ter tudo. Não, né? O nosso carisma, conhecer o carisma, tomar posse do carisma, vai nos dar realmente essa firmeza, essa clareza daquilo que a gente é chamado a fazer. Não abraçar tudo que todo mundo joga pra gente, ainda que a gente queira, né? Ainda que a gente busque, né? Essa disponibilidade, essa disposição em Deus, assim como Nossa Senhora, mas Nossa Senhora sabia aquilo que era próprio dela, aquilo que era próprio dos outros. Né? Então, por mais que às vezes o padre Edivar, como nosso moderador, ou o próximo pároco que vier, ou até mesmo outros padres, né? O padre João Batista, o padre Vitor, né? Onde a gente também tem esse apostolado, né? Que eles queiram jogar coisas para nós. Ah, não, vocês cuidam de jovens, vocês têm que fazer tudo que... Vocês têm que estar no meio de tudo que o jovem faz na igreja. Às vezes, não. Né? Então, rezar para que Deus realmente nos dê essa sensibilidade para ouvir a voz dele próprio, né? Para que ele reafirme e constitua a nossa identidade diante da igreja e diante da sociedade. Porque gostar de jovem, muita gente gosta. Trabalhar com jovem, muita gente gosta de trabalhar. Trabalhar na formação do jovem, resgatar o jovem. Gente, isso é a vocação da igreja. A igreja, por si só, ela tem a vocação de trabalhar o jovem. Quando Jesus, né, entregou Nossa Senhora para São João, não é porque, Nossa Senhora, né, viúva, tá perdendo um filho único, coitada de Nossa Senhora, né, o que vai ser da mãe de Jesus? Né, isso tudo prova, assim, que Nossa Senhora não tinha mais filhos, né, o fato de Jesus ter entregado ela para São João, né, mas por que, se a gente for olhar a própria vocação da igreja ali, torna clara que é cuidar do jovem, porque Jesus entregou Nossa Senhora para João, não porque Nossa Senhora ia se perder, mas porque São João se perderia sem Nossa Senhora. Então, ali, né, na figura da igreja que Nossa Senhora é figura da igreja, né, ficou claro que a igreja, né, na figura de Maria ali, é responsável em cuidar do jovem, em manter esse espírito jovem, né, tanto o jovem de idade quanto o espírito jovem que existe dentro de cada um. Né? Então, trabalhar com o jovem, a igreja trabalha, né, mas é importante a gente saber, né, aquilo que a gente é chamado a fazer. Né, o carisma, ele ajuda a formular e reformular até mesmo as formações, né, de cada membro. Né, ele orienta na condução das obras apostólicas e reaviva a nossa razão de ser. Por isso que é importante reconhecer o carisma do fundador. O fundador precisa reconhecer e legitimar o carisma daquele que é portador. Né? Então, se a Elaine não reconhecer o carisma que ela porta, não somos nós que vamos reconhecer. A gente pode sim, tipo assim, eu acho que é isso, mas quem vai ter a clareza desse carisma é ela. Né? E se ela não tomar posse disso, se ela não reconhecer e não legitimar esse carisma, não vai ser a gente que vai fazer. Né? Não vai ser a igreja que vai fazer. O fundador é obrigado, pela santa obediência, a deixar que o Espírito Santo use dele. Né, alguns pontos a considerar. Né, o que é o carisma do fundador? Né, já encerrando essa partilha. O carisma do fundador compreende a intervenção direta, específica de Deus sobre alguém escolhido para estar no início de uma obra,
para iniciar ali um novo tempo na própria vida e na vida do próximo também. Né? O carisma do fundador traz consigo uma espiritualidade particular. São experiências espirituais próprias. É uma compreensão especial do Evangelho. É uma proposta de seguimento de Cristo. Né? É preciso a graça de Deus para viver com fidelidade o carisma. Sozinho a gente não vai dar conta. Sem o Espírito Santo, tudo aquilo que a gente faz se torna um fardo muito pesado. A aproximação permite conhecer melhor a personalidade do fundador e verificar de que modo e em que medida se encontram presentes nele os elementos do carisma. Por isso é que é importante, né, nós rezarmos a nossa história paralela com a história da Elaine, né, que a gente vai continuar essa formação, essa partilha da vida dela também, né, mas que já ficou como tarefa daquela primeira formação da gente fazer esse paralelo da nossa vida com a vida dela, né. Então, se alguém ainda não fez, peço que faça e que a gente procure partilhar sobre isso em comunidade, também com a própria Elaine, até mesmo para identificar, né, a nossa vocação, aquilo que nós somos chamados. O princípio e o fim de tudo que se vive é o seguimento de Cristo. Para que a comunidade existe? Para que nós possamos seguir Cristo, para que nós possamos motivar outras pessoas, apresentar às outras pessoas Cristo. E aí sim, né, inspirar essas pessoas com uma nova forma de seguir Jesus. As várias formas nas quais são vividos os conselhos evangélicos são expressão e frutos de dons espirituais recebidos por fundadores e fundadoras, e como tais constituem uma experiência do Espírito Santo transmitida aos próprios discípulos. Por isso a Igreja se preocupa para que os institutos cresçam e se desenvolvam segundo o espírito dos fundadores e das fundadoras e de suas sãs tradições. A Igreja deseja que nós sejamos fiéis à inspiração do Espírito Santo. A própria Igreja, como esposa do Espírito Santo, como dispensadora das graças de Deus, de todos os tesouros que o próprio Cristo conquistou para cada um de nós, ela deseja que nós possamos viver com autenticidade esse chamado, com autenticidade essa nova forma de seguir os conselhos evangélicos. Mas é isso, pessoal. Não sei se ficou muito claro, tentei ser o mais breve possível e a gente vai partilhando. Qualquer dúvida que tenha ficado, olhando os slides ou dentro daquilo que eu partilhei, a gente vai estar marcando um dia para a gente discutir sobre o assunto. Mas é isso. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, valei-nos. Beata Inha Chica, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gente, eu tentei ser o mais breve possível, mas ainda assim deu 23 minutos. Desculpa.